Oi, turma, como vocês estão? Tudo bem? Aula de filosofia hoje. Primeiro, nossas dicas de estudo. Nas dicas de estudo, vai procurar aquele lugar silencioso, colocar os fones de ouvido, se isolar, né? Deixar lá seu material já à mão, ao lado, assim, para poder você não ter que levantar, não ter que se distrair e vamos para a aula. Hoje a gente vai falar sobre racionalismo. O racionalismo é uma corrente filosófica, né? E ele atribui particular confiança à razão humana, o passo que acredita que é dela que se obtém os conhecimentos. Então, eles acham que o ser humano, né, o homem em si, ele é a base de todo o conhecimento, que ele não pode vir de outro lugar senão ser desse próprio ser, né, dessa criatura, do ser humano em si. O racionalista é uma pessoa que segue o racionalismo. Quem é partidário da doutrina que se vale da razão para explicar a realidade ou para obter conhecimento, que se refere ao racionalismo, ideias racionalistas. É uma corrente filosófica que atribui particular confiança à razão humana, ao passo que acredita que é dela que se obtém conhecimentos. Saber de onde vinha conhecimento era uma preocupação da filosofia, e a tentativa de responder a essa questão resulta no aparecimento de pelo menos duas correntes filosóficas, né? Que a gente vai ver agora. Racionalismo, do latim ratio, significa razão, e empirismo, do grego empiria, que significa experiência. Então eles achavam que o conhecimento tinha que partir a partir de uma experiência vivida pelo aquele indivíduo, algo que ele obteve no seu modo de pesquisar, de buscar, de tentar achar sentido em algo. A doutrina do racionalismo alega que tudo o que existe tem uma causa inteligível, ainda que essa causa não possa ser provada empiricamente. Ou seja, somente o pensamento por meio da razão é capaz de atingir a verdade absoluta. O racionalismo baseia-se no princípio de que a razão é a principal fonte de conhecimentos e que essa é inata aos humanos, ou seja, só o ser humano tem a capacidade de pensar, de refletir, e o racionalismo ele se baseia exatamente nisso, né? Em dar o poder que o ser humano tem maior, né? Que é a capacidade de raciocínio dele. Assim, o raciocínio lógico seria construído através da dedução de ideias tais como os conhecimentos de matemática, por exemplo. Racionalismo cartesiano, ou racionalismo de Descartes, né? É uma referência que faz o pensamento de Descartes. Um dos principais pensadores dessa corrente, René Descartes, 1596 e 1650, de quem é célebre a frase "penso, logo existo". É muito conhecido entre a gente que estuda filosofia, né? Vocês também já ouviram ela, já levei para o quadro, a gente já discutiu ela, debateu em sala de aula até. Lançou a base do racionalismo. Para esse filósofo e matemático francês, haviam três conjuntos de ideias, né? Então eram as adventícias, as factícias e as inatas. As adventícias, representadas pelas ideias que brotam por meio de informações obtidas nos nossos sentidos. As factícias, ideias que têm origem na nossa imaginação. E as inatas, que não dependem da experiência e estão à nossa mente ao nascermos. Ao contrário do racionalismo, que é basicamente a razão, a corrente filosófica do empirismo prega que o ponto de partida para o conhecimento é a própria experiência. Então, quando eles faziam as escolas deles de estudo, eles achavam que era importante que todo aquele conhecimento que foi obtido, todas as suas experiências, né, fossem colocadas um dia em pauta e que todo aquele conhecimento adquirido fosse questionado. Então, eles viajavam para diversos lugares e lá eles adquiriam esses conhecimentos e depois eles faziam as discussões para poder chegar num consenso, numa definição sobre determinada coisa que eles estavam estudando naquele tempo. Para os defensores do racionalismo, o empirismo é duvidoso, especialmente pelo fato de que a experiência de cada um decorre da percepção sensorial, a qual muitas vezes sujeita a erros, né? Então eles achavam assim que, dependendo de como a pessoa recebeu aquela informação,
ela podia ter uma definição diferente. Então, não podia, mesmo sendo lógico, tal coisa ser definida e dizer que aquilo era absoluto. Não. Eu estudei sobre geologia e no meu estudo lá das rochas eu adquiri a certeza de que aquela pedra calcária ela é de determinada forma. Então, assim, depende do ponto de vista. O que ele quer dizer aqui é isso, que dependendo do jeito que a pessoa viu, dependendo de como aquela coisa foi vista, existem erros na definição. Racionalismo e Renascimento. O pensar racionalista marcou a mudança da mentalidade propiciada pelo Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que teve origem no século XV na Itália. Teve início como o declínio do sistema feudal e de outras características medievais. Quanto ao racionalismo cristão, esse trata-se de uma doutrina que surgiu no Brasil a partir do movimento espírita em 1910 e que foi difundida pelo mundo. E por fim eu vou deixar a atividade para vocês. Eu quero que vocês pesquisem e escrevam sobre a visão de Kant sobre o racionalismo, né, que é o Immanuel Kant, e sobre o apriorismo kantiano. Vocês vão fazer essas duas pesquisas, vão estar escrevendo no caderno de vocês e vão mandar para mim fazer a correção, ok? O conteúdo dessa aula vocês podem ter acesso na escolapequenoespaço.com.br. Um grande abraço e até a próxima.